1 de João 4, dos versos 1 até o 6, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que já está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua grande bondade em permitir que nós nos reunamos ainda outra vez com parte da tua igreja nesse final de tarde para bendizer o seu nome aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque temos notícias que nos alegram o coração da tua igreja reunida em vários lugares. Depois de um grande período, Deus, em que os irmãos não puderam estar no templo, o Senhor, por misericórdia e graça, tem tocado na mente, no coração dos nossos governantes. E também o povo tem despertado, Deus, sabendo que o Senhor é aquele que tem nos dado vida e segura a nossa vida nas suas mãos no tempo todo. E hoje, Senhor, vários irmãos têm voltado a se reunir para a glória do teu nome. Aleluia! E nós, Senhor, que aqui estamos, pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra edifique o nosso coração e que o teu Espírito nos dê toda a instrução necessária para que nós cresçamos e andemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Discernimento. Eis uma palavra boa para o nosso tempo. Discernimento é algo fundamental. Eu e você precisamos ter o tempo todo. Discernir é ter capacidade para julgar as coisas de maneira clara e sensata. É ter critério, ter bases para entender a validade e a veracidade de alguma coisa. Ter discernimento é ter capacidade de análise, de apreciação, de distinguir entre uma coisa e outra. Em todas as áreas da vida nós precisamos exercer essa faculdade do discernimento. Eu e você precisamos discernir o tempo todo sobre todas as coisas que nos cercam. A gente discerne sobre o certo e o errado, não é assim? Diariamente nós temos que tomar decisões e temos que discernir entre o que é correto e o que não é correto. A gente discerne entre aquilo que é bonito e feio, se bem que nós temos percebido que o conceito estético cada vez mais tem se deturpado, tal qual a degeneração por conta do pecado tem tomado a vida do homem. Aquilo que os nossos professores rejeitavam como rascunho de crianças há alguns anos atrás, hoje é exposto como obra de arte em salões de arte. É preciso discernir aquilo que é belo, é preciso discernir o feio. Discernimento entre aquilo que é perigoso e aquilo que é seguro. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Por exemplo, você vai passar uma grande avenida cheia de carros e tem uma passarela. Você vai ter o discernimento de saber se vou atravessar no meio desses carros ou vou tomar a passarela. Discernimento entre o remédio e o veneno. Às vezes a grande diferença que está no mesmo vidrinho está entre você discernir a quantidade correta que deve ser tomado. Nós discernimos o tempo todo. O tempo todo nós precisamos fazer a distinção entre as coisas. Discernir pode fazer a diferença entre o belo e o ridículo, mas também e principalmente a diferença entre a vida e a morte. Não se espante com barulho de criança, não, eu estava morrendo de saudade disso. Aleluia.
Glória a Deus. Deixa a molecada brincar, chorar. Até tem uns que estão muito quietinhos aqui. Bora começar a gritar, rapaz. Ó, já agitou. Benção. Maravilha. Discernir é fundamental. Não apenas sobre gostos, estética e as coisas naturais. Nós precisamos exercer discernimento sobre tudo. Mas há uma questão específica. Há algo muito importante que tem influência sobre todas as demais áreas da nossa vida, sobre o que nós precisamos discernir com muito cuidado. E essa questão é a fé. Nós precisamos discernir. É pela fé que nós moldamos todos os demais sentimentos, gostos e percepções da nossa vida. É pela fé que nós enxergamos, lemos e entendemos tudo à nossa volta. Por fé deve ser a principal, por isso a fé deve ser a principal área sobre a qual nós devemos discernir na nossa vida. Nós não podemos agir de qualquer forma quando nós tratamos desse assunto. O apóstolo João tem demonstrado em toda a sua carta uma grande preocupação com respeito aos irmãos saberem o que é correto, aos irmãos andarem de acordo com a vontade de Deus. Ele tem lançado temas como luz, amor, verdade, e mostrado como esses temas permeiam a vida cristã em todos os seus aspectos. João Calvino diz que aquilo que João está dizendo aqui, principalmente no capítulo 4, a partir do versículo 6, nós podemos dividir em 3 partes. Em primeiro lugar, João mostra aos fiéis algo muito perigoso, que é a falta de discernir o espírito que está aí no mundo. Ele diz que tem falsos profetas, e nós precisamos estar atentos a isso. Prudência é a primeira palavra. Em segundo lugar, ele prescreve como os crentes deviam cuidar-se, ou seja, fazendo a distinção entre os espíritos. Esse aqui vem do mundo, esse aqui vem de Deus, esse aqui confessa Cristo, esse não confessa Cristo. Análise, observação criteriosa. E em terceiro lugar, ele realça o erro particular, o mais perigoso deles, que é o fato de dar ouvidos às falsas inclinações. João Calvino diz que, dessa feita, João proíbe que nós cheguemos até mesmo a ouvir qualquer pessoa que negue que Deus se manifestou em carne na pessoa de Cristo Jesus. João inicia aqui uma advertência a respeito dos espíritos falsos que agem no nosso mundo. É importante a gente lembrar, irmãos, que naquele tempo em que João endereçou essa carta às igrejas, o Novo Testamento ainda não estava completo, ainda estava em aberto. Aqueles irmãos estavam vivenciando o momento da revelação especial de Deus. Não havia uma Bíblia como nós temos hoje, fechada. Não havia um cânon. Também não havia a velocidade de informação e de tecnologia como nós temos hoje. Eu creio que a grande parte nossa aqui, para não dizer a maioria esmagadora, tem versões da Bíblia nos seus celulares, 2, 3, 4 versões. Aqui mesmo, nós chegamos aqui e falei, eu vou ler na nova versão internacional, pastor Márcio leu na nova versão transformadora, e nós temos aqui e lançamos para as pessoas em casa. Naquele tempo não tinha livro como nós temos, e eles dependiam, aqueles irmãos dependiam do ministério de pessoas com dons especiais, para que eles fossem ensinados, instruídos na verdade. Então, como o crente poderia saber se o pregador era de Deus e se a mensagem era confiável? Eles precisavam discernir. Eles não tinham a Bíblia para ficar lendo, conferindo. Sabiam que Satanás era um imitador, por isso João estabelece um padrão. Eles tinham um problema naquela época, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e João estabelece aquele padrão de discernimento. Por isso, quando ele aponta um padrão e fala da necessidade de discernimento, isso também para nós é um grande alerta, porque o discernimento é como um norte, é uma orientação da nossa fé, é como uma bússola, para que eu e você não sejamos enganados pelos falsos profetas, que desde aquele tempo rondam o mundo, mas que estão em grande atividade nos nossos dias hoje. O que eu quero tratar com os irmãos é exatamente sobre isso, discernimento espiritual.
uma bússola para a fé. Nós precisamos discernir para saber se nós temos crido da forma correta, no objeto correto, Cristo Jesus. E com esse discernimento como uma bússola, em primeiro lugar, João nos diz que esse discernimento é um alerta contra a fé sem fundamento. Onde você tem fundamentado a sua fé? Onde você tem depositado a sua fé? No versículo 1 diz assim: amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído aí, mundo afora. Nem todo aquele que diz ser do Senhor provém de Deus, e nós sabemos isso. Nós vemos atrocidades sendo feitas em nome de Deus. Nós vemos gente se enriquecendo em nome de Deus. Nós vemos gente vendendo mentiras em nome de Deus. A gente vê gente vendendo semente aí em nome de Deus. Esses dias eu vi e não acreditei, achei que era brincadeira. Eu achei que era brincadeira. Tem um pastor aí que está vendendo semente de feijão. E na semente tem lá uma impressora especial que escreveu lá: seja abençoado, você toma uma benção, sei lá o que ele escreveu na semente. E o homem vende a semente quase pelo preço do quilo do feijão. Pensa na semente, cara. E quando cresce, aparece lá na folhinha lá que está escrito, irmãos. E diz que quem comprar aquela semente passa intacto no meio da pandemia. Ele está fazendo isso, presta atenção no que eu quero te dizer, do tamanho do perigo. Ele está fazendo isso em nome de Deus. Ele está usando o santo nome do eterno Senhor para enriquecer, vendendo mentiras. Amados, não creiam em qualquer espírito. Algumas pessoas acreditam em tudo aquilo que leem, acreditam que tudo aquilo que é dito por religiosos é uma verdade. Infelizmente, muitos conceitos que se imprimem não são verdadeiros. Muitas pessoas têm falado coisas que não são de Deus, e é por isso que João alerta: fiquem espertos, fiquem atentos, não deem ouvidos a qualquer tipo de inclinação, a qualquer espírito. E quando João fala de espírito aqui, o que ele tem em mente não é necessariamente uma entidade espiritual, um espírito com nome, igual o povo gosta de dar nome. Eu não vou ficar citando nome de espírito, não, né? A ideia dele não é um anjo, um demônio específico que vai agir. A ideia de João aqui é o ensinamento que é passado carregado de mentira em nome de Deus. Por ensino, a ideia de tomem cuidado, não creiam em qualquer tipo de ensinamento que está sendo feito em nome de Jesus. Ainda que nós saibamos que Satanás age nesse mundo e busca enganar a todos, João está se referindo não a uma ação direta demoníaca, mas a ensinamentos demoníacos, a mentiras, a dissolução do evangelho, a tudo aquilo que está dissociado da verdade de Deus. Os cristãos devem ter fé, sim. Andamos, vivemos e somos guiados pela fé, mas nós não devemos ser crédulos, incautos, ouvindo qualquer coisa e aceitando. É preciso ter um critério para avaliar cada mensagem que se escuta, mesmo que a pessoa diga estar falando em nome de Deus. Se a mensagem for realmente de Deus, ela será compatível com os ensinos de Deus, com o Espírito de Deus, com aquilo que Deus revelou. A isso João afirma, e é importante a gente sempre ter isso em mente: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, João, desde aquele tempo, lá do seu tempo passado, deixa claro que havia pessoas enganadoras, mentirosas, usando o nome de Deus para trazer para si algum bem pessoal. Há gente que diz que é verdadeiro profeta, mas é falso. Não se engane com isso. Tem muita gente que está dizendo: eu sou profeta de Deus, mas é falso profeta. Tem usado o nome de Deus para tentar fazer adivinhações. A sua mensagem não tem o fundamento que deveria ter. Não é pautada onde deveria ser pautada. E diga-se mais, tem muita gente que está dizendo que é profeta e não tem a mensagem sequer pautada no Evangelho.
Gente que fica tentando adivinhar número de CPF, número de RG, placa de carro, em vez de simplesmente pregar a verdade que já está revelada. Nós não precisamos de nenhuma outra revelação que não seja as Escrituras. Até porque, como diz o apóstolo Paulo, se porventura vier um anjo do céu, ou se voltasse o próprio apóstolo Paulo em carne, é claro que ali naquele tempo dele, se ele voltar hoje o povo assusta. Até porque não vai voltar mesmo. Mas se vier um anjo do céu e pregar qualquer evangelho, que seja diferente daquele que já está escrito nas Escrituras, a Bíblia diz que ele seja maldito, anátema, porque o conteúdo dele é um conteúdo de maldição, é uma distorção da verdade. Há falsos profetas no mundo, irmãos, desde o tempo de João. João diz, olha, os profetas já estão aí, esses falsos profetas andando, eles falam do mundo, dos conceitos do mundo, dos desejos do mundo, da forma do mundo, da estética do mundo, das inclinações do mundo. E o pior de tudo é que eles fazem isso usando o nome de Deus. E muitos crentes dão ouvidos a eles. Muita gente dá ouvido a esses falsos profetas. Há muitas formas de nós provarmos os pregadores para descobrirmos se a sua mensagem vem de Deus ou não. E vocês precisam fazer isso. Falei pela manhã e repito. Eu estou pregando aqui, confere na sua Bíblia. Veja se o que eu estou falando é verdade. Pastor Márcio está pregando, confere na sua Bíblia. Vê se o que ele está falando é verdade. Porque o que ele, pastor Zé Carlos, qualquer outro pastor, homem de Deus, que subir no púlpito e pregar a palavra de Deus, disser, precisa ter fundamento nas Escrituras. Porque a autoridade do ministério pastoral não está na investidura dada pela igreja, mas está no poder do evangelho dado por Cristo, que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja. Então há muitas maneiras de nós medirmos se um profeta é de Deus. Uma delas é comparar se as palavras que são ditas estão na Bíblia. Olha só a ação dos irmãos de Bereia. O apóstolo Paulo, pregando o evangelho, implantando a igreja de Cristo. Lá em Atos 17, diz que ele havia acabado de pregar em Tessalônica e agora ele estava na cidade de Bereia. E diz assim, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, acerca dessa caminhada de Paulo. Diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem do evangelho com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Quem que estava pregando, irmãos? O apóstolo Paulo. O homem que teve um encontro pessoal com o Salvador Jesus. Foi chamado pessoalmente, ouviu a voz do mestre dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele voltou e falou, Senhor, quem és tu? E o Senhor falou, eu sou aquele que você persegue, Saulo. Teve um encontro pessoal, uma chamada pessoal, um homem que recebeu revelações maravilhosas. A Bíblia diz que subiu ao terceiro céu. Ele ia pregando, e os irmãos de Bereia iam conferindo, e era trabalhoso conferir, não era igual hoje. Você pega uma Bíblia digital, escreve lá, né? Amor, te dá todos os versículos de amor. Bondade, todos os versículos de bondade. Eles iam com as poucas letras, as poucas cópias que eles tinham do Antigo Testamento, conferindo. Ele está falando do Messias que nós aguardávamos. Ele está falando, esse evangelho é sobre o Jesus, Filho eterno do Deus eterno. Eles iam conferindo. Nós vamos fazer isso também. E não é só perceber se tem versículo bíblico não, viu, irmão? É saber se o versículo está no contexto certo. Senão sai cada tudo posse naquele que me fortalece, que é de arrepiar os cabelos. Veja se está falando do conteúdo verdadeiro das Escrituras, se está dentro do contexto bíblico. A isso João apresenta uma forma objetiva, para que nós discernamos entre o espírito do mundo e o espírito de Deus. Como nós temos avaliado as mensagens que nós temos ouvido? Nós temos discernido entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é? Porque isso é muito importante. Se o discernimento é uma bússola, e João diz aqui claramente
que essa bússola funciona como um alerta para uma fé sem fundamento. Em segundo lugar, como João mesmo traz aqui, essa bússola aponta para o erro de maneira clara e direta. Então, no discernimento, nós temos a percepção clara e direta daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Como a gente faz isso, pastor? Olha o versículo 2. Diz assim, João: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Estava implantado no mundo desde o primeiro século. Eles lutavam contra esse espírito. Novamente, acerca desse texto, João Calvino nos diz o seguinte, sobre o provai os espíritos. Uma vez que nem todos são profetas genuínos, o apóstolo aqui declara que eles precisam ser examinados e testados. A gente já sabe que tem falso profeta no mundo, a gente já sabe que tem o espírito do anticristo no mundo, e a gente já sabe que tem muita gente usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus erradamente. Então, o que é proposto aqui é um exame, um teste de validade. Lá em casa a gente gosta muito de assistir lá os canais do Discovery. E eu sempre falo dos bichos, mas a gente não assiste só os bichos, a gente assiste outras coisas. E tem um canal, um programa que eu gosto demais, que é aquele programa Aeroporto, onde as pessoas vão passando ali no aeroporto, tentando esconder droga de tudo quanto é jeito. E há um teste. Quando a pessoa é pega com droga, há um teste para saber se aquilo que ele está é droga ou não. E nesse teste eles colocam um reagente. E eles avisam a pessoa, olha, eu vou colocar um reagente aqui, cor de rosa, nesse pacotinho de farinha branca aqui. Se continuar rosa é farinha mesmo, pode levar e fazer bolo. Agora, se ficar azul, não é farinha. Aí entornou o bolo para você. Você vai ter que visitar lá o Adilson, lá, no serviço dele. Há um teste. João propõe um teste. A gente precisa testar as pessoas. E ele não fala só de toda a igreja, mas também de cada indivíduo, dos fiéis. Mas é possível que você pergunte, pastor, de onde vem esse discernimento para a gente? Perceba, irmãos, o apóstolo teria ordenado isso em vão, se nós não fôssemos supridos com o poder de julgar. Certamente nós podemos concluir que os santos jamais serão deixados sem o Espírito de sabedoria. De onde vem o Espírito de sabedoria? Vem o Senhor habitando em nós com o Espírito Santo e nos mostrando a palavra, conferindo com a palavra. João afirma claramente que os espíritos falsos não confessam que Jesus é o Cristo. Isso tem um significado muito importante para nós. Não apenas lá no seu tempo, mas também nos nossos dias de hoje, irmãos. Isso é fundamental. Que esses falsos mestres e profetas não proclamam a verdade bíblica sobre Jesus, a gente já sabe. Que eles distorcem, que eles mentem, que eles inventam, que eles falsificam, a gente já sabe. Agora, o que é importante a gente perceber é que tudo isso é feito negando a pessoa de Cristo, negando a divindade de Jesus. Quando João propôs esse teste, ele estava vivendo um momento com um problema específico dentro da igreja. Qual que era o problema? A heresia docetista. Haviam aqueles que eram docéticos, não eram vendedores de doces. Quem eram os docéticos? Eram aquelas pessoas que não acreditavam que Jesus havia vindo em carne. Eles estavam influenciados pela filosofia, principalmente a filosofia platônica, que acreditava que toda matéria é má. Então, na cabeça deles, se a matéria é má e Jesus é Deus, então ele não pode ter tido um corpo material. E eles falavam que Jesus era uma espécie de espírito elevado, mas que aquele homem que empoeirou os seus pés ali nas regiões da Judéia, que queimou a sua pele sobre o sol de Israel, ele não era Deus. E isso tinha implicações sérias.
Porque toda a mensagem do Evangelho estava pautada na vida daquele homem, em quem ele era, na sua autodeclaração de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o próprio Deus encarnado. Então, quando nós falamos de negar Jesus em carne, nós precisamos entender que João está atacando aqui a negação de Jesus do seu tempo. Mas nós temos novas negações, mais modernas nos nossos dias, que vão além de negar a corporeidade de Jesus. É fato, Jesus veio em carne. É o que João afirma no Evangelho, para atacar esse erro do docetismo. A natureza humana de Jesus Cristo era essencial para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Porque se Jesus não tivesse vindo em carne, aquele que morreu na cruz do Calvário não poderia ser o Redentor. Porque ele era um homem comum, não era o Filho de Deus. João renega isso e fala: irmãos, prestem atenção, porque as pessoas têm dito mentiras acerca de Jesus. No entanto, muitas seitas dos nossos dias negam a pessoa de Jesus, não apenas dizendo que ele não veio em carne. Tem muita gente que diz que ele não é Deus. Tem muita gente que diz que a Bíblia não é palavra de Deus. Tem muita gente que diz que aquela revelação do passado não é a verdadeira revelação, que nós temos novas revelações. E igualmente, os hereges do tempo de João, que negavam Jesus, continuam negando hoje Jesus, com heresias mais modernas, mais atualizadas, mais contextualizadas ao nosso tempo. Jesus não é uma espécie de guru, não é um mero mortal, é o Filho de Deus encarnado. Ele é o Messias, o Cristo, 100% homem, 100% Deus. É o próprio Deus que veio em carne e entrou no mundo dos viventes. Nesse caso, confessar a Cristo é muito mais do que afirmar as suas duas naturezas, humana e divina. É reconhecê-lo em sua obra, quem ele é de fato, em todos os aspectos. Jesus é Deus? É Deus. É a segunda pessoa da Trindade. É o Filho eterno do Criador, o doador do Espírito, o Redentor, o Messias esperado, o Cristo. Esse é Jesus. Jesus é o homem, é o Verbo encarnado, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ao lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. É o homem, o grande homem, que nunca deixou de ser Deus em um momento sequer, que tem na sua palavra a expressão da sua revelação, que, como nos diz o autor de Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus. Não é uma cópia, uma imagem autenticada. É a expressão exata do ser de Deus. Lembra da pergunta de Felipe a Jesus? Mostra-nos o Pai. Como Jesus respondeu? Falou: Felipe, eu vou ali, vou chamar o Pai. É isso que ele disse? Ele falou assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Vocês estão vendo o próprio Deus Criador encarnado em mim. A obra de Cristo é realizada por intermédio da sua dupla natureza. A obra de Cristo é ensinada a nós através da sua santa e bendita palavra. Então, qualquer espírito que negue qualquer aspecto da obra de Cristo, que ele veio em carne, que ele é Deus encarnado, qualquer espírito que negue que a Bíblia é a palavra de Deus, esse é o espírito do anticristo, esse é o espírito do falso profeta, já está no mundo, e a gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Porque João diz que esse discernimento é uma bússola que aponta para o erro de maneira clara. Irmão, toma cuidado. Tem muita gente aí fora pregando o que dá na sua mente, não é o que Deus traz na palavra. Já vi isso, irmãos. Pastor chegar no púlpito e falar: irmãos, Deus me revelou aqui, não vou nem usar a Bíblia. Isso me dá uns 3 tipos de medo.
sem dizer da indignação de usar o púlpito para falar de si mesmo. Esse lugar aqui é para falar de Deus e de ninguém mais. A obra de Cristo é realizada por intermédio de tudo aquilo que Ele é e da sua santa palavra revelada a nós. Qual é a nossa confissão de fé? Quem é o Cristo em quem nós cremos? É preciso discernimento, porque as pessoas têm falado de um falso Cristo. E como bússola da fé, o discernimento também permite que nós avaliemos a nossa fé. Então João vem trazendo, olha, fiquem alertas, fiquem espertos, discernam, mas também esse discernimento é para mim e para você. Em quem nós temos crido? Como nós temos manifestado a nossa fé? Versos 4 e 5 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? O anticristo e o espírito do mundo, os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está lá no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Warren Wiersbe afirma que há dois espíritos agindo no mundo: o espírito da verdade de Deus, que fala por intermédio da palavra inspirada, e o espírito do engano de Satanás, que ensina mentiras fundamentadas neles mesmos. Os filhos do Senhor reconhecem os mestres enviados por Deus, porque falam fundamentados no Evangelho. Então o crente reconhece qual que é a mensagem de Deus. Onde essa mensagem tem fundamento? No Evangelho. Você está com a Bíblia na mão, o pastor está pregando, você está dando uma olhada lá. Na sua Bíblia tem um monte de numerozinho aí no rodapé. Quem está com a Bíblia de papel ainda, né? E não tem problema de você estar com ela digital. Mas quem tem a Bíblia de papel, você vai ver um monte de numerozinho. Esses numerozinhos são chamados de referências concatenadas. Nome bonito, né? Esses numerozinhos, eles vão estar ligados a algumas letrinhas, tipo algumas notas na sua Bíblia, que vão mostrar para você outros textos das Escrituras que falam sobre aquele assunto. O pastor está pregando, quem está olhando lá? O pastor citou Atos, vamos dar uma olhada lá em Atos. O pastor citou Colossenses, vamos ver. Os filhos do Senhor reconhecem se os mestres são enviados por Deus, se eles estiverem fundamentados na palavra. Não tem aquele negócio, o pastor disse que está na Bíblia, deve estar mesmo. Vamos ver se está. Vamos conferir. Já os cooperadores de Satanás falam fundamentados na sabedoria mundana e dependem dela. Ah, é assim mesmo. O mundo está assim. Pastor, como que a gente vai ficar nadando contra a maré? O mundo é assim mesmo, mas nós não somos do mundo. Do mesmo jeito que você ouvia da sua mãe, quando você falava para a mãe, mãe, todo mundo vai. E a sua mãe respondia o quê? Você não é todo mundo. Já ouviu isso? E se tornou pai e mãe depois, você já falou isso. Você já devolveu na mesma moeda. Nós ouvimos de Deus, vocês não são do mundo. É por isso que o mundo os odeia, é por isso que o mundo não ouve essa mensagem, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está caminhando à derrocada final, mas vocês, glória a Deus, aleluia, não são do mundo. As verdadeiras ovelhas de Cristo reconhecem a voz do seu pastor, Evangelho de João 10, de 1 a 5, 27 e 28. Essas ovelhas também se reconhecem umas às outras e amam-se umas às outras. E sabe por que os filhos de Deus conseguem discernir a verdade do Evangelho das mentiras do mundo? Sabe por que a gente pode avaliar a nossa própria fé? Porque o próprio Deus enviou o seu Espírito Santo para morar em nós. E olha o que João diz: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A verdade de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita no coração dos crentes, que cuida da igreja, que fortalece o seu povo, é maior do que o espírito do mundo. E a Bíblia nos diz que o Senhor estabeleceu a igreja. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Eu. E as portas do inferno,
do anticristo, do falso profeta, do mundo, não vão prevalecer contra ela. Porque a minha palavra, o meu evangelho é vencedor, porque é meu. Porque é poder do próprio Deus. Então nós podemos discernir, porque o Espírito Santo está em nós. Os falsos profetas, esses vêm do mundo. E olha que coisa interessante, é por isso que eles falam aquilo que procede do mundo, e o mundo os ouve. Irmãos, por que essas igrejas que pregam mentira estão assim? Porque eles falam a mesma língua. Eu trabalhei numa empresa aqui em Maringá, muitos anos atrás. Mais anos ainda, pode pensar, bastante tempo. Cujo dono era o senhor Ariovaldo Costa Paulo, nem sei se está vivo, acho que está. Era dono da Arilu, à época. A empresa eu sei que está em pé até hoje. E eu lembro que nós fazíamos algumas reuniões e ele buscava vender bons produtos. E nós falávamos, mas o bom produto é caro. E ele leu uma frase que não é dele, é de um pensador, mas como eu ouvi dele, eu não sei qual é o pensador. Eu já até li, mas esqueci o nome do pensador. Ele diz o seguinte: não há nada que alguém não possa fazer pior e mais barato. E os seus consumidores são as suas merecidas vítimas. Assustador. Tem gente piorando o evangelho, tornando a graça de Deus barata. E os seus consumidores são as suas merecidas vítimas. Guia cegos, guiando cegos. Por que o povo ouve? Porque eles falam daquilo que é do mundo, e o mundo os ouve. Pastor, mas Deus não tem gente lá no povo? As ovelhas do Senhor Ele vai arrancar daqueles apriscos. Não tenha dúvida, irmãos. O Senhor não vai deixar suas ovelhas no aprisco de lobo. Ah, mas eu converti lá no meio daquela seita. Se você converteu mesmo, o Senhor tira você de lá. Ele não vai deixar a ovelha dele ruminando pasto seco. Ele vai levar você em alguma igreja séria. Se você quiser trazer aqui também, fico feliz, de boa, benção. Fazemos 3 cultos, se for o caso, aleluia. Não estou triste não com Deus trazendo o povo. Pelo contrário. Mas irmãos, aquele que é de Deus, o Senhor cuida. Aqueles que é do mundo falam aquilo que o mundo quer ouvir. Eles vendem a salvação por um valor que as pessoas imaginam que pode comprar. Olha o absurdo, irmãos. Aquilo que é de graça, mas que não é sem valor. Aquilo cujo valor é tão alto que ninguém pode nominar e pagar. Aquilo que foi necessário, o sangue precioso de Cristo Jesus na cruz, eles tentam vender por dinheiro. Eles invalidam a graça, instituindo uma espécie de meritocracia espiritual, destroem o conteúdo do evangelho. E sabe o que acontece? O mundo os ouve. O povo põe dinheiro. As pessoas vão atrás, mas nós não. Aleluia, glória a Deus. E sabe por que a gente não vai? Não é porque a gente é bonzinho, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus não apenas quer que sejamos salvos, Ele garante que nós vamos ser salvos quando Ele coloca o Espírito Santo dele para morar em você. Não é uma possibilidade, é uma garantia. A Bíblia diz que Ele nos sela. Destino certo. Pertença. E a gente precisa saber a quem nós temos ouvido, irmãos. Porque o mundo fala do mundo e o mundo ouve o mundo. Mas os filhos de Deus ouvem ao Senhor. O discernimento é uma bússola para a fé, que alerta dos perigos, que aponta para o erro de maneira clara, que permite que nós avaliemos a nossa fé e que, em quarto e último lugar, esclarece de maneira muito objetiva quem são os verdadeiros filhos de Deus. É através do discernimento que a gente sabe quem são os verdadeiros filhos de Deus. Olha o versículo 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve.
Dessa forma conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha aí, mais uma vez. Então ele começa falando, prova os espíritos. Confessa Jesus é de Deus, não confessa Jesus não é de Deus. E ele termina dizendo assim, nós viemos de Deus, então automaticamente nós ouvimos a quem? A Deus. A ideia de João aqui é reafirmar a distinção entre os que são de Deus e os que não são de Deus. É como se ele estivesse dizendo que aqueles que acatam a verdadeira mensagem do Evangelho, pregado pelos servos fiéis de Deus, pela igreja de Cristo, pelo povo de Deus fundamentado no Evangelho, são esses que conhecem a Deus e ouvem a mensagem, que aceitam a mensagem e vivem uma vida verdadeira de fé. Aqui, João emprega dois verbos: conhecer e ouvir. Benção, menininho. E esses dois verbos, da forma como eles são empregados no grego, no original, dão a ideia não de algo passado, mas de algo contínuo, de progressividade. É como se João estivesse dizendo que aquele que é de Deus está se desenvolvendo constantemente no conhecimento de Deus e tem prazer contínuo em ouvir a palavra do Salvador, em conhecê-lo mais, em apreciá-lo mais. Uma diferença clara entre os filhos de Deus e os filhos do mundo é que os filhos do mundo rejeitam a verdade. Os filhos de Deus rejeitam o mundo. O que João está dizendo é que aquele que é de Deus tem prazer na palavra, ama o Salvador. Tem gente que fala assim, não pastor, eu amo a Deus, minha vida é de Deus. Não pinta na igreja, não lê a Bíblia, não tem comunhão com os irmãos, fala mal dos crentes, feito uma miséria, fala mal da igreja. Tem falso profeta, irmão, assim ó, do monte, mas a igreja de Cristo ainda continua aqui, vitoriosa. Quando eu falo aqui, não é necessariamente só aqui, aqui também, mas não é só aqui. João está dizendo o seguinte, nós viemos de Deus, e quem vem de Deus, ama as coisas de Deus, lê a palavra de Deus, conhece Deus, sabe quem Ele é, se envolve com Deus, ama o Salvador, ama ouvir a mensagem do Salvador, aquilo que canta sobre o Salvador, ama a vida de fé. E quem não ama isso, ama o espírito do erro. Tem gente que fala que ama a palavra de Deus, mas não gasta 10 minutos para ouvir um bom sermão. Ele não sabe nem onde está a Bíblia dele, para ele ler. Qualquer texto que você fala para ele, tem que procurar no índice, porque ele não conhece. Você fala assim, vamos abrir no livro de Nostradamus, ele procura, porque ele acha que está lá, ele nem sabe. Isso é assustador, irmãos, porque são pessoas que dizem que amam a Deus. Como você ama alguém com quem você não se relaciona? Alguém de quem você não quer saber nada? Alguém que você não conhece os atributos? Alguém que não te apetece a alma, que não te dá desejo de estar perto? O profeta Oséias já falava dessa mesma verdade, ao dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem é de Deus tem prazer em prosseguir conhecendo a Deus. Quem é de Deus tem prazer em ir para as escolas bíblicas e aprofundar, e ler bons livros, e ler as escrituras, e orar. E tem vigília de oração, esse santo está lá também. Gosta de se envolver com o povo, de ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Qual mensagem você tem aceitado? Qual você tem rejeitado? A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem buscado conhecer? Se nós perguntarmos sobre qualquer outro assunto, qualquer, você tem mais familiaridade com ele do que com Deus? O assunto com o qual você tem mais familiaridade é aquilo que você ama. É aquilo que você ama.
Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus, ouve a mensagem de Deus. Meus irmãos, os filhos de Deus, os filhos da verdade, são aqueles que julgam e discernem entre o Espírito do Senhor e o Espírito desse mundo. Esse discernimento só é possível pela habitação do próprio Espírito do Senhor nas nossas vidas. É Ele habitando em nós, nos conduzindo à verdade. Para a gente terminar, nós não devemos renunciar ao discernimento bíblico. Presta atenção aqui, irmão. Nós vivemos num mundo onde está muito em voga o não julgueis. Ah, pastor, a gente não pode julgar, porque ele falou em nome de Jesus, porque ele falou em nome de Deus. Se ele não falou a verdade de Jesus e a verdade de Deus, ele é anátema, maldito, e a gente não tem que dar ouvido para ele. E a gente não pode abrir mão do discernimento bíblico. Não pode. Ele é como uma bússola a orientar-nos no meio de um mar de falsidades. Tal qual um barco sem um norte está perdido. Nós, nesse mundo, sem a palavra de Deus, sem o discernimento, estamos perdidos também. Estamos à deriva. Tal qual o nau sem oriente. A gente precisa ter discernimento. Por quê? 4 questões estudamos hoje. Esse discernimento como bússola. É um alerta contra a fé sem fundamento. Irmão, toma cuidado com isso. Esteja pronto a responder a qualquer pessoa sobre qual o fundamento da sua fé. Qualquer pessoa. Em segundo lugar, esse discernimento aponta o erro de maneira clara e direta. Se é de Cristo, confessa a Cristo em todos os aspectos. Se negou qualquer coisa de Cristo, não é de Deus. Terceiro lugar, esse discernimento permite que nós avaliemos a nossa própria fé. Nós não seguimos os falsos ensinos, não seguimos falsos profetas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em quarto e último lugar, esse discernimento esclarece quem são os verdadeiros filhos de Deus. E sabe quem são? São aqueles que têm prazer em conhecer, em ouvir, em aprender, em viver com o povo de Deus. Que o Senhor derrame graça sobre nós, para que nós vivamos em constante discernimento, até que Ele venha e nos leve para a glória eterna. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos um pouquinho. Baixa a tua cabeça. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra e pela tua bondade. Obrigado pelo teu Espírito habitar em nós. Isso é bom demais. Obrigado, Deus, porque a cada dia o Senhor tem nos guiado, nos fortalecido, de acordo com a sua palavra. E nós queremos lhe pedir, Deus, que em nome de Cristo Jesus, a tua boa mão nos conduza e nos fortaleça. Que o Senhor também use a igreja para pregar o evangelho do Senhor. E que esse evangelho poderoso encontre corações, quebre as barreiras e converta pessoas para a glória do teu nome. Nos ajuda também a termos a fé fortalecida em ti e que a cada dia mais nós caminhemos firmes, passos largos, rumo à glória, rumo ao céu com Cristo Jesus. É assim que nós oramos, no nome dele, amado das nossas almas. Amém e amém. Glória a Deus.